Olá pessoal, tudo bem? Para quem está conosco pela primeira vez, o Sextou com Propósito é algo que nasceu do coração da Tainara Bittencourt e meu aqui, Cleiton Fukumochi, a interpretar passagens bíblicas e fazer essa relação com a espiritualidade, com a família, com a vida do cotidiano, né, o nosso dia a dia, e também com o empreendedorismo, com as finanças. Então estamos aqui para falar sobre esse tema de hoje, que é um tema de a importância de buscar conselhos, né? Isso vem de Provérbios e nós vamos. Tainara daqui a pouquinho já vai estar chegando e nós vamos falar então dos Provérbios 15, versículo 22. Bom dia, Olá! Bom dia, Tainara, tudo bem? Que satisfação em revê-la. tudo bem com você? Deixa eu ajustar aqui. Aí, agora Tudo foi. ótimo. Gostou de quarta-feira? Muito bom. Ah, legal. Eu dei um até um pulo. Ué, deu? É, só para quem está chegando agora saber do que eu tô falando, né? Quarta-feira nós nos encontramos na última aula do curso MVP da turma 25. Então estivemos lá, né, nessa cerimônia de reconhecimento e a Tainara foi eleita pelos outros alunos, pelos colegas, como a destaque dessa turma. Parabéns, viu, Tainara? Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz, assim, porque foram as outras pessoas votando. Eu falei, nossa, que legal. Exatamente, né? Então todas as ações que nós propusemos era para chegar até isso mesmo, né? Alguém se destacaria junto aos próprios colegas. E é os próprios colegas que estão votando. Então não tem essa de quem gosta mais ou menos, né? Tu puxou o saco do mentor, não tem nada disso. É os colegas. Então parabéns, significa que você fez muito pelos outros e eles reconheceram isso, né? Eu fico muito feliz. Então vamos lá, né? Hoje o nosso Sextou com Propósito, nós vamos falar da importância de buscar conselhos e a Tainara separou para nós, então, Provérbios 15, versículo 22. Eu vou lê-lo aqui na minha versão, que é a NVI, e depois a Tainara já vai começar a comentar, tá bom? Vamos lá. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E aí, Tainara, por que trouxe este episódio para nós? Porque o conselho é basicamente o que salva a minha vida. O que salvou meu casamento, o que salvou empresa, eu quebrei há um tempo atrás porque eu não busquei conselhos. Porque eu achava que eu Uau! sabia. Então eu queria. Ah, Eu, eu sabia que eu resolvo tudo, eu sei fazer tudo, e aí essa arrogância fez com que eu quebrasse uma empresa. E foi bem cara essa quebra. Não foi. Foi caro financeiramente, psicologicamente, foi assim, um momento bem ruim. Mas enfim, serviu de aprendizado. Hoje em dia, tudo que eu faço, eu busco conselhos. Hoje em dia, eu acredito muito nessa questão de ter pessoas me assistindo tomar aqui algumas decisões. Claro, hoje em dia já tenho mais segurança, já vou fazendo algumas coisas, acabo dando conselhos também, mas ainda fico debaixo de muita gente ali. O que faz aqui? Como que faz? Sabe, é isso que é importante, a gente ter essa humildade de pedir o conselho pro outro, porque o outro ele já construiu um caminho. Você não precisa errar nos mesmos lugares que as outras pessoas erraram. eu acredito muito nisso também, né? Você aprende com os erros dos outros. Claro que nós errando, nós também podemos aprender com nossos próprios erros. Mas se tem alguém que já passou por isso, por que não, né? Conversar. Eu até vou contar de quando eu tomei a decisão de transição de carreira. Então, eu era funcionário de uma multinacional, tinha um bom salário, com bastante benefícios, mas eu quis empreender. Então, por mais que eu tenha pesquisado sobre a empresa, que eu entendi o modelo de negócios, né, e estava ali propenso a tomar essa decisão de comprar uma franquia, eu fui ter conselhos com várias outras pessoas, né, com outros clientes, com pessoas que já receberam benefício, né, eu comprei uma franquia que vende seguro de vida.
eu também conversei com pessoas que estavam lá dentro, né? O que que é em verdade, o que que é, né? Que falaram só para me vender aí a franquia. Então eu fui buscar todas essas informações, conversei com a minha esposa, né? Se ela estava disposta aí nessa minha carreira de empreendedor. Nós estávamos num momento, né? Que de gravidez da nossa primeira filha, então tinha essa preocupação financeira de trocar o certo pelo duvidoso. E aí eu fui tomar a decisão depois de muitos conselhos, muita. Tem gente que falou que para não fazer, mas a grande maioria falou que sim. Então eu senti no coração que eu deveria seguir. E graças a Deus deu tudo certo. Você tem um exemplo mais prático ali de quando te ajudaram, principalmente agora, né, que você tem a seu escritório de contabilidade, como é que foi essa transição para você? Eu fui por um caminho que, assim, quando eu estava num lugar onde eu também tinha um salário bom e tudo mais, e Deus falou para eu sair. Foi, é pior ainda, porque a vontade, ela não vinha de dentro para fora, ela estava vindo de fora para dentro. Eu falei, mas por que eu vou sair daqui? Só que daí eu comecei a buscar o conselho de Deus. Porque como foi ele que falou, e assim, Deus não fala, olha, sai do teu trabalho, que daqui 5 meses você vai estar fazendo live, você vai estar fazendo mentoria, vai ter pessoas te assistindo, você vai ter um faturamento legal já. Ele não fala isso, ele fala, sai do teu emprego, que eu vou te guiar. E eu falo, é momento não, sai da tua terra, da tua parentela, do lugar que você tem segurança e vai para onde eu vou te mostrar. Eu falava, Deus, mas eu sozinha, eu não consigo. E aí ele só falava, só vai. E eu comecei a buscar conselhos de Deus em primeiro lugar. Eu buscava confirmar para ver se era aquilo mesmo, para de alguma forma aquilo tá saindo só de dentro de mim. Sabe assim, eu orava muito, falava, Deus, me mostra que é, me dá alguns sinais. E aí eu pedi alguns sinais para Deus e não contei, assim, não, nem oração audível. Eu só fiz dentro de mim para ter certeza de que nada iria fazer com que aquilo fosse me enganar. Então eu fiz alguns pedidos, foram 3 sinais, e os 3 vieram assim, na mesma semana. 1, 2 e 3, tipo, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Foi desse jeito assim, os 3. E eu falei, Você tá, eu pode entendo. falar quais foram esses sinais, você lembra? No caso foi eu ter o nome do escritório e tudo mais, porque eu falei assim, eu não quero ter o meu nome vinculado ao lugar de contabilidade, porque o meu nome mesmo eu vou usar para evangelizar, para Deus. Então, tem muitas pessoas que colocam lá, Tainara Contabilidade, alguma coisa assim. Eu falei, não posso. E veio assim o nome, uma inspiração para o nome. Eu falei, nossa, tipo, não tem lugar nenhum ainda. Eu falei, bom, legal. O segundo era eu conseguir uma segurança. Eu consegui com que uma segurança para assim, ó, preciso ter 3 meses de segurança aqui, sabendo que tá tudo bem, sabendo que eu não vou passar nenhum perrengue. Do mínimo, pelo menos, aqui. E é uma segurança que, assim, do Dani. Eu precisava que ele concorde. O Daniel, ele é muito a favor do CLT. Não tá errado, tá tudo bem, cada um ali. Mas ele tinha um pouquinho de resistência sobre eu empreender. Então, e assim, eu precisava que ele concordasse, só que eu não podia convencê-lo. Eu só Para quem podia. não sabe, o Daniel é o marido da Eu Tânia. falo Dani, gente, como se todo mundo conhecesse ele. É muito engraçado. Eu chego com ele nos lugares, todo mundo já conhece ele, porque eu falo, gente, você é amigo de todo mundo. É isso E aí. era com que ele concordasse, ele me desse essa tranquilidade, assim, de sair de um salário legal para zero, querendo ou não, porque eu tinha. E também, assim, eu falei, Deus, eu estava fazendo um curso de empreendedorismo na época, que é o Projeto Mega. Quem era minha mentora naquele momento, minha conselheira naquele momento, era a Michele Salgado. Foi ali que eu conheci eles. E eu falei assim, Deus, se eu ganhar esse prêmio, que estão lá, em silêncio, tá? Eu sei que é para eu seguir nessa área. Porque o meu celular estava bem velhinho, assim, e eu tinha também a possibilidade de entrar numa comunidade de contabilidade. Falei que me daria muito mais respaldo. Querendo ou não, gente, final de faculdade só ensina a teoria, não ensina nada de prática. Eu falei assim, Verdade. eu preciso de um desses dois. Era um valor que eu poderia escolher um dos dois.
E eu falei assim, se eu ganhar esse prêmio, eu tenho certeza de que eu vou empreender, porque esse prêmio só pode ser gasto para empreender. E eu falei em silêncio. Eu falei isso de manhã. Na parte da tarde, na parte da tarde e noite, foi o evento. E a última que eles chamaram foi eu. E na hora que eu levantei, Deus falou assim: eu tô te confirmando. O que é pra você fazer? Ah, entendi. Beleza. Aí veio a outra parte. Eu comecei a buscar conselhos com outras pessoas. Aí sim eu comecei, gente, olha, Deus falou isso daqui pra mim. E meu marido, não, que isso? Depois ele, não, verdade, pode fazer. E se mudou a ideia. Primeiro ele começou. Aí depois ele lembrou, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí depois eu fui buscar conselhos com outras pessoas, principalmente quem já é da área, todo mundo falou, vem, vai dar tudo certo, a gente tá junto, vamos, eu te ajudo no que precisar. Falou, não, beleza. E foi assim. Aí eu pedi demissão. E pra sair foram 5 vezes que eu pedi demissão. Não queriam deixar você sair. É isso? Olha só. E eu deixar eu sair. 5 vezes eu tive que pedir demissão, até o momento de eu chorar na frente da pessoa. Falou assim: eu preciso sair, você tá bloqueando o negócio, não me deixa sair chorando. Eu falei assim: eu gosto muito de você, eu gosto muito daqui, mas eu preciso sair, você não tem ideia. E aí ela é cristã também. Eu falei: olha, você tá impedindo um negócio que Deus É. me falou, você tá atrapalhando um negócio que não é eu. Eu falei assim: eu por mim mesmo, eu ficava. Só que eu preciso sair, eu preciso. E aí, que bom que ela é cristã e entendeu isso, porque se não fosse, ela, como assim? Você não quer, mas você vai? Mas, então, a primeira coisa, os primeiros foi pedir conselho para Deus. Deus, ele sempre vai te mostrar. Quando você pedir conselhos para ele, ele vai te mostrar na palavra dele, ele vai mandar profeta, ele vai mandar pessoas, ele vai mandar sinais para você saber que aquilo é dele. E depois disso, aí sim, começa a buscar, não a ideia do eu vou fazer ou não vou fazer, mas como que é? Como que é, Jataí? Aquilo que você fez. Você foi atrás das pessoas procurando. O que está acontecendo? Como que é aqui dentro? É verdade o que eles estão falando? É para descobrir um pouco mais. Mas nas tomadas de decisões é muito importante primeiro o conselho vir de Deus e depois entender ali o contexto todo através das outras pessoas. E engraçado assim, né? Não tinha sido a primeira vez que eu empreendi, sabe, Tainara? E na primeira vez, de fato, eu comprei uma franquia de prestação de serviços. Naquela ocasião, eu tomei uma decisão meio que sozinho, sabe? Eu fui lá, pesquisei sobre a franquia, o momento do mercado, falei, não, é aqui. E segui em frente. Ela até não teve tanto sucesso assim, não me deu prejuízo, mas não teve tanto sucesso. Acabei vendendo a empresa basicamente pelo preço que eu paguei. Então, o tempo que eu fiquei trabalhando, na teoria, foi mais de aprendizado do que de retorno financeiro. Agora, da outra vez, eu já estava mais preparado, já fiz o que você acabou de falar. Primeiro pedi conselhos para Deus e muitas vezes ele nos mostra através de sinais, né? Que você também citou. Vão colocando pessoas aí ao caminho. E uma pessoa que sempre foi muito do concurso público, do estatutário, que é minha mãe, ela falou que olha, Cleiton, acho que é uma boa. Eu falei, nossa, peraí, minha mãe falando isso, né? Já é um sinal meio diferente. E eu fui conhecendo outras pessoas no processo que foram aparecendo na minha vida por um acaso, como o marido da fotógrafa da que a gente estava fazendo aquele ensaio da mulher grávida. Ele estava me falando para seguir em frente. Eu falei, nossa, a pessoa que, né, apareceu aqui que nem me conhece direito, contei um pouco dos meus planos e ele me confirmando. Eu falei, gente, são vários sinais, assim, sabe? Pessoas que eu não acreditava que me daria o empurrãozinho e estavam me dando a confirmação. Então, quando eu tomei a decisão, parece que eu estava muito. Sabe aquele fogo, aquela chama que tem dentro de você? O Espírito Santo falou, cara, você tá no caminho certo, é por aqui mesmo, pode ir, que é aqui, né? E o resultado tá aí, né? Tô até hoje, já faz 6 anos, sempre muito bem. Então, acho que é por aí mesmo, né? Que os planos fracassam realmente por falta de conselhos, né? Você acreditar que você sabe e consegue tomar a decisão sozinho, né? Porém, são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros, principalmente quando você busca, né, o maior dos conselheiros, né? O meu casamento também foi uma questão assim, de
estava dando muito ruim, muito errado, só tinha briga, só tinha problemas. E eu olhei, primeiro a gente se olhou e falou assim, a gente não consegue viver junto mais? E aí, tipo, falou, não, a gente quer viver junto, mas por que que tá dando errado? Por que que qualquer coisa tá brigando? E aí eu fui buscar de conselhos de pessoas que são casadas há muito tempo. Então, a base que eu uso para buscar conselhos também não é perguntar para qualquer pessoa. Então, é muito importante, porque quando você busca conselho com pessoas certas, pessoas que já passaram por aquilo, pessoas que você olha e você admira, pessoas que têm um relacionamento, por exemplo, no caso do casamento, um relacionamento que é duradouro, não quer dizer que eles não tenham brigas, quer dizer que eles estão firmes há 25 anos, são pessoas que passaram por muita coisa. Então, eu fui olhando para essas pessoas e entendendo como que eles passaram por esses problemas, porque eu descobri que todo mundo passa pela mesma coisa, todo mundo tem um momento de casamento que tá lá e não aguenta mais brigar, que qualquer olhada errada já tá uma discussão, e eu descobri que é normal. E eu falei, gente, como é que é normal? Falei, são dois mundos diferentes vivendo junto, dá conflito uma hora, até se alinhar. E beleza. E busquei conselhos e comecei a procurar conselhos também em livros. Então, era casamento blindado, 120 minutos para blindar seu casamento, como especialista em pessoas, e um monte 5 linguagens do amor, que você já até decorou. Sim, esse foi o campeão dos conselhos, porque eu sentei assim, catei o livro, falei, não, vamos fazer esse negócio aqui, porque, pensa, eu queria que desse certo o casamento, mas não estava dando. E aí foi isso, buscar conselhos. E aí, conselhos, eles não vêm só de pessoas que estão próximas. Vem de livros, vem de cursos também que você faça. O conselho, ele é tudo aquilo que tem experiência e pode te passar de alguma forma. E o Léo aqui trouxe um comentário muito importante aqui, né, Tainara? Ó, e precisa ser de pessoas que têm os mesmos princípios que você, né? O que você Sim. tem a dizer sobre isso? Se a pessoa ela não tem os mesmos princípios do que eu, por exemplo, e eu chego e pergunto para ela sobre casamento, ela vai me mandar terminar. Foi assim, uma psicóloga, eu estava indo na psicóloga, ela falou para eu terminar. Foi um dos conselhos. Porque eu estava num momento de pressão em todas as áreas da vida e falei assim, nossa, tá acontecendo isso, o lugar que eu queria que tivesse segurança não tá tendo. E ela falou para eu terminar. Aí eu, opa, peraí, a Bíblia não fala para eu terminar. Então eu não posso, vou quebrar um princípio por conselho de uma pessoa que não tem o mesmo princípio que eu. Então é muito importante você sempre avaliar as pessoas certas, sim. Exatamente. Eu tenho um amigo, um colega, um conhecido, que ele tinha uma sociedade, a sociedade estava indo muito bem, mas Deus conversou com ele que essa sociedade ela precisava ser desfeita. Ele passou a ter mais intimidade com Deus e ele tomou essa decisão, que a sociedade teria que também estar pautada em princípios religiosos bíblicos, né? Então ele falou, ó, se vocês quiserem continuar como meus sócios, vocês têm que seguir a Bíblia. Se vocês não quiserem seguir a Bíblia, eu tô fora. E algumas pessoas resolveram seguir, continuar ali com a sociedade, outros não, isso não tem nada a ver, e levantaram a mesa e foram embora. Detalhe, basicamente foi feita uma limpa, digamos assim, e aquela sociedade que ficou, ela super prosperou. É uma empresa multimilionária hoje, né? Então, olha só, né? Quando tem essa chama, esse conselho, e você busca, realmente faz todo sentido, né? Depende muito de aonde você está buscando conselho, com quem você está buscando conselho. Isso faz todo sentido, com certeza, né? E o que ele mais foi honrado foi na obediência. Porque Sim. ele também tinha certeza de que ia dar certo. Ele provavelmente passou por um período horrível de ter saída de pessoas. Você sente que está Indecisão, perdendo. né? Você não sabe o que vai acontecer. Mas depois vai se ajustando e realmente vai elevando. Uma das coisas também que eu queria trazer aqui hoje é na questão do princípio da repreensão. Você está debaixo de repreensão, porque repreensão ela é uma espécie de conselho. Ela é uma das formas que o conselho se apresenta. E o ser humano, por natureza, isso no geral, não gosta de ser chamado a atenção. Não gosta de que alguém chegue e fale assim, você está fazendo coisa errada. Mas é muito importante que a gente busque esse feedback, né? Então, é muito importante que a gente busque sempre das pessoas
tô fazendo certo, tô fazendo errado, e aguente, né? E tem essa estrutura emocional para aguentar o não, você não tá fazendo certo, você tá fazendo errado. Ou olha, ó, aqui você fez errado. É muito importante não, não, que eu não faço nada errado, não sei o que, obrigar a falar, não, isso daí tá certo, é do meu jeito. Não, tem que entender que às vezes as pessoas elas estão querendo te preservar e elas estão te falando, olha, aqui você está fazendo errado, não é dessa forma, ou ela fala, a forma mais fácil de fazer é assim e aqui você está estragando ao invés de ajudar. E isso E- tá em Provérbios 9:9, que Até antes de você ir para 99, no próprio 15, antes de eu mudar aqui, ó, no 31 e no 32. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém o entendimento. E finalizando, né, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Tá perfeito. exatamente o que você falou. Nem precisa do 9:9. Esse, é Pode ir lá, que agora deu curiosidade do 99 aqui. Mas isso. é que tava na ponta da língua aqui já na página. Aham. O 9:9 fala, o temor do Senhor é a chave da sabedoria e conhecer. Opa, 9:9. Orienta pessoas que tenham sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo, e ele aumentará em muito o seu saber. Fala Maravilha. sobre a gente mesmo, quando aconteceu algumas situações, de eu estar na presença de algumas pessoas que estavam fazendo algumas coisas erradas. E eram erradas mesmo, assim. E eu falei, olha, seguindo princípios bíblicos, isso é errado. E aí a pessoa transtornou comigo, transtornou. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu lembrei dessa parte. Se eu oriento o sábio, ele fica mais sábio. Se eu oriento o tolo, ele vai ficar bravo. Então vamos ficar. Isso é muito forte, né? Nossa, eu vou até anotar aqui, porque eu tinha esquecido desse ponto. Olha, realmente, hein? Você instrui o sábio, ele ainda será mais sábio. Olha, que legal. Então tá bom. Vou até fazer uma relação aqui com o mundo das vendas, né? Que é a minha função aqui também. Quando você melhora a sua estratégia de vendas, por melhor vendedor que você seja, você vai também estar compartilhando dificuldades, problemas com alguém mais experiente. Esse alguém vai, né, te orientar e o seu processo comercial vai ser cada vez melhor. Tem pessoas que se sentem muito orgulhosas e donas de si, achando que já sabem tudo, né? Que não precisam de ajuda. E você ser humilde em aceitar que tem algo a melhorar, vai te levar à excelência. A excelência, ela nunca vai ser alcançada, mas é algo que tem que ser sempre buscado. Que é esse processo mesmo de melhoria contínua, a gente admitir, né, que precisa aprender algo. Até porque vai mudando, né? Alguns comportamentos, algumas culturas, algumas técnicas novas vão surgindo. Então, isso é super normal você estar em contato com mentores. Às vezes ele fala a mesma coisa, mas de uma forma diferente, que já mudando o seu processo comercial, você consegue já ter mais resultado, né? Então, eu super aconselho, né? Você estar em contato aí com pessoas para melhorar a sua estratégia, né? Treinamento constante, né? Participar aí de treinamentos e pedir conselhos. Aí que eu também gosto bastante. Existem cursos que ajudam muito. Você vai lá, estuda. Hoje tem muito curso no digital, você assiste na hora que você quer, faz as suas anotações, vai para as ações, ajuda demais. Mas se você puder ter um mentor, né, onde você pode tirar as suas dúvidas e aplicar diretamente no seu negócio, faz bastante sentido. Inclusive, o princípio bíblico aqui traz isso, né, de buscar conselhos. É isso. Eu fico falando que eu tenho 2 adultos prêmios de contabilidade, que são 2 amigos contadores, eles já são contadores há, sei lá, 20 anos, e deu alguma coisa errada, oi, Ana, tudo bem? Então, eu acho que eu tô fazendo um negócio aqui, ó, que eu não tenho muita certeza. É que a contabilidade, ela muda o tempo todo. O tempo todo tá ali. A reforma tributária ninguém tá entendendo nada, tá todo mundo no mesmo barco, tá um negócio bem maluco. Mas assim, às vezes acontece alguma situação, por exemplo, teve um imposto de renda esse ano, que eu tô com ele desde o meio de abril, tem um mês já quase,
que eu tô com ele e toda hora tá dando um probleminha nas outras coisas. Eu fui pra ela, falei, ó, me ajuda a preencher esse negócio aqui que tá dando tudo errado. A cliente manda esse monte de coisa, mas tá faltando um monte de coisa ainda. E é assim, é seguir não ter vergonha de pedir ajuda. Porque o conselho, ele é, de certa forma, uma ajuda também. Não ter... Por exemplo, o Cleiton, nessa mentoria que teve, ele deixou o caminho dele aberto para que as pessoas tirassem dúvidas com eles. Eu confesso que eu não tive muito tempo. Foi um E as período, né, conturbado para você. correndo, fazendo as coisas, mas assim, época depois de renda foi uma loucura. Mas assim, mas ele deixou o caminho dele aberto e muitas pessoas aproveitaram disso, desfrutaram desses conselhos e alavancaram também as empresas delas. E é muito importante a gente, tendo um problema, tendo uma dificuldade, a gente ter essa humildade de ir até o outro e pedir ajuda. E pedir. A ajuda às vezes é um conselho, a ajuda às vezes é uma orientação, uma instrução de passo a passo, faz aqui, aqui, aqui. Ou às vezes é realmente uma ajuda, a pessoa vai lá e te ajuda de alguma maneira. É isso. E nós aqui toda sexta-feira, distribuindo conselhos, tentando ajudar da maior forma possível, que é trazendo a palavra de Deus para tocar no coração de vocês. É isso. Inclusive a Luciana dando bom dia aqui, bom dia. Vocês também podem comentar ou pedir, né, algum conselho, trazer alguma dúvida. Se você não se sentir à vontade de fazer isso na live, não tem problema, pode entrar no nosso perfil aqui e fazer uma pergunta no privado, né? A gente está super à disposição para ajudar. E um último comentário aqui trazendo essa aplicação dessa passagem para a nossa vida financeira é você evitar de tomar decisões muito impulsivas, levando a dívidas, prejuízos ou más escolhas. Então, quando você busca conselhos, por exemplo, de contadores nessa área contábil, financeira, tributária, também vai te ajudar, né, na sua empresa. Então, você não precisa estar sozinho, né? Essa nova lei, essas novas regras, elas são realmente confusas. E aí você vai tentar entender isso sozinho. Por que não, né? Junto a pessoas que têm acesso a informações mais rápidas, estão inseridas nesse meio no dia a dia. Então, são pessoas que podem realmente trazer calmaria, né, na sua vida, né? Então, né, eu sou muito a favor disso, né? Tem amigos mais sábios, tem pessoas mais experientes, né? Mas principalmente bons profissionais, né? Tá aqui a Tainá na parte de contábil, por exemplo, né? Ah, Ó, o muito Léo obrigada. trouxe um comentário legal Tô aqui também. anotando aqui o nome, porque provavelmente é um livro. Ele tá aqui, ó. Confia a Deus, suas finanças. Tô anotando aqui para depois. Ó, legal, hein? E eu tô com um aqui, gente, ó. O Seu Dinheiro. Eu já falei desse livro em outras situações e eu adorei. O próprio aqui na capa diz: um guia bíblico para ganhar, gastar, economizar, investir, contribuir e livrar-se das dívidas. Aqui no próprio livro diz que há mais de 2.350 versículos na Bíblia sobre dinheiros e posses. Então é um Uhum. assunto importante, né? A gente já falou diversas vezes aqui, né? Nós temos um canal no YouTube, quem quiser também pode buscar essa live lá, né? Então, obrigado por esse conselho desse livro, eu vou pesquisar e também deixo isso daqui. Ó, a Luciana falou assim: gostaria de dar parabéns pelo trabalho. Muito bom começar com a manhã com a palavra. Eu agradeço muito por você estar aqui participando com a gente, é muito importante mesmo. Já começar o dia ouvindo da palavra de Deus. E a Meire falou: eu tenho esse livro verde. Esse livro verde seu, Cleiton, ele é distribuído pela igreja, não é? Certo, Não tem exatamente. pra ele. Eu acho que você não consegue comprá-lo, eu achei que tava. Tem. Será Eu que não não? Vou pesquisar. Mas pesquisa ele aí. eu comprei ele pela Ah, igreja. Eu entendi. suspeitava que dava para comprá-lo também fora, mas enfim, vou pesquisar. É uma pergunta. Dá pra comprar ele fora? Não, eu não sei. Agora você me trouxe essa. Eu não sei. É que eu comprei lá, mas supondo que é um livro, né? Ah, Vou, normalmente não dá pra comprar fora aqueles livros que são distribuídos vou ver. gratuitamente. Ai, mas Não, esse dá sim, ó. Tem aqui professor. loja da família.
A Ah, Amazon tem sim, gente. beleza. É, ó, por exemplo, aqui eu estou vendo no lojadafamilia.org.br, tá R$ 51. Na Amazon tem diversos preços, um deles aqui tá R$ 150, tá uma grande diferença. Mas enfim, tem lá sim, só buscar na internet. Beleza, vou procurar Ah, isso. lá, Meire ganhou do curso Crown, legal. É, o curso Crown ele é um ótimo curso que fala justamente das finanças, né, dessa relação bíblica com o dinheiro. Legal. Olha só. Bom, vamos para o fim? Vamos finalizar os recados. Na semana que vem, dia 30, é o meu aniversário. Faremos então o Sextou com Propósito no dia do meu aniversário. E a Tainara também já selecionou, deixa eu adiantar aqui, vai ser o tema disciplina financeira e controle de gastos. É isso mesmo, né? Disciplina financeira e controle de gastos? Será que Sim. não? Eu parei Acho vários, que é isso vários. aqui, Lucas 14:28. Quem de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro Não, para calcular. Não? não, esse daí é aquele que eu quero deixar para aquele outro dia. Ah, fechou. Então tá. Então a gente vai seguir no fidelidade no pouco para crescer no muito, provavelmente. E Tá bom. é assim, Fechado. olha, dando um spoiler aqui, a gente está planejando fazer um novo sextou com propósito, só que presencial de novo. Mas a gente está planejando, tá? Então, logo Certo. mais informações, se a gente vai conseguir. Gente, e falando nisso, o último que nós tivemos ao vivo no sentido presencial, um do lado do outro, com plateia, foi tão sensacional, porque nós fizemos um café da manhã e acabou virando um evento de networking, né? Que não era o objetivo, mas é uma energia tão gostosa, né, Tainara, que a gente falou, não, nós precisamos repetir isso, né? E É, e aí vamos repetir. tem um feriado vindo por aí, talvez a gente consiga aproveitá-lo. Ver o que a gente Aí, ó, consegue. fiquem atentos, que daí esse a gente vai querer muitas pessoas juntos, né? Mais ainda, né? Mais Fechou? ainda. Fechou. Então, uma coisa que eu queria deixar como recado final é: antes de agir por impulso, ouça as pessoas, busque de Deus, cerque-se de pessoas que são íntegras, que têm princípios parecidos com os teus e que elas tenham, primeiramente, temor a Deus. Né? Então, é muito importante. Busca conselhos, ouça das pessoas. Às vezes as pessoas elas vão falar coisas que tipo, vão contra aquilo que você está acreditando. Por exemplo, o Cleiton falou que muitas vezes falaram para ele, não, olha, não investe nisso, mas ouça até esses e entende dentro, tipo, mas por quê? Mas por que você acha que não devo fazer isso? E entende a explicação dela se tem algum ponto ali. Então, sempre, É, todo você pode tirar alguma coisa. legal. E vou aqui para finalizar duas questões. Uma pergunta reflexiva. Você tem um mentor ou conselheiro que te ajuda a tomar decisões importantes? Reflitam aí. E um desafio para a semana. Buscar um conselho sobre uma área da sua vida ou negócio onde você sente insegurança ou necessidade de orientação. Ok? Tainara, vamos finalizar hoje com uma oração? Faz uma Vamos. oração para abençoar o final de semana e a outra semana que tem por vir. E Deus abençoe a todos. Claro. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na tua presença. Deus, quero continuar com esse momento gostoso, ouvindo a tua palavra, transmitindo a tua palavra, Senhor, que essa mensagem que foi lançada acompanhe todo mundo na próxima semana, que eles tenham um final de semana abençoado. Todos os que assistiram aqui, tanto ao vivo quanto vão assistir também no gravado, Senhor. Eu peço que o Senhor visite cada coração, cada família, leve paz, prosperidade, tranquilidade para cada mente, Senhor. É no nome do Senhor Jesus que eu abençoo e santifico cada uma dessas pessoas, Pai. Separo elas para ti. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amém. Obrigado, gente. Até semana que vem. Até ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.